Hoje, 24 de fevereiro do ano da graça de 2023. Hoje comemoramos o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Há 88 anos, mais precisamente em 24 de fevereiro de 1932, foi publicada a primeira legislação eleitoral brasileira, que reconhecia o voto feminino e incluía também o voto secreto. Desejo a você uma boa recepção do Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal nos é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Estamos há algum tempo observando que a política brasileira está invertendo responsabilidades. Preciso então muito da sua atenção para informar isso. Cabe exclusivamente ao Senado da República julgar o cometimento de crimes de responsabilidade por parte da Presidência da República, que só é efetivamente afastado caso a Casa, também por 2/3, opte pela procedência da acusação. E isso mesmo vale para os casos envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros de Estado. Portanto, o Senado da República Federativa do Brasil tem dever em zelar pela Constituição. Isso posto isso, também preciso que você saiba que o Exército Brasileiro tem atribuições que são defender a honra, a integridade e a soberania da pátria contra agressões externas e garantir a ordem e a segurança interna. Também é a responsabilidade do Exército cumprir as leis dos poderes constituintes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Esta é a responsabilidade do Exército Brasileiro. Expondo isso, volto a afirmar que, nos casos determinados, os políticos estão se aproveitando e transferindo responsabilidade. Isso porque é muito cômodo aos nossos políticos ficarem berço esplêndido e também impávidos no momento que a sociedade clama por respeito às leis. Eu estou destacando isso porque é preciso um basta nas omissões dos nobres senadores. Isso requer urgência urgentíssima, porque existe nesse país aproveitadores em todos os segmentos. Destaco ex-juízes, ex-desembargadores, ex-generais, que ficam até na bronca com a gente aqui. Mas ex é ex. Então, os generais que fiquem na bronca, mas está
na reserva indica que é ex. Teve o cargo, mas agora é ex. Destaco que ex-governadores, ex-senadores, ex-deputados, este universo de pessoas que querem, porque querem tumultuar esse país, estão aí, berrando para todos os lados. Então, vamos parar com blá 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 e mimimi. Tem e deve ser assim. Sabe como? É cada um no seu quadrado. Eu na minha, você na tua, e todos, sem exceção, todos numa boa. Para finalizar, dou um exemplo. No 5º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro, na cidade de Curitiba, é assim. Braço forte e mão amiga do comandante Coronel José Augusto Vicente Castiel e sua tropa, destacando o 2º Tenente Marcelo Nolasco, o Subtenente Flávio Viana, também o Sargento Joanilson Oliveira, o Cabo Chete, os soldados Palheta e o soldado Pedro. Lá é sempre assim. Braço forte e mão amiga para o quê? Para servir. Na política e na vida tem que ser assim. Cada um na sua e todos numa boa. O futuro é resultado dos sonhos que realizamos juntos todos os dias. Hoje, com a força e o trabalho da Portos do Paraná, navegamos por águas mais seguras. Tiramos do papel obras que aceleram nosso desenvolvimento. E amanhã, com inovação e exemplos de cuidado ao meio ambiente, continuaremos navegando para um futuro de mais excelência e resultados. Portos do Paraná, os melhores portos do Brasil. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Em carta à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a regulação de plataformas digitais para enfrentar o quê? A disseminação de mentiras e desinformações no ambiente virtual. Lula disse também que é preciso combater a concentração do mercado digital contra a democratização da internet, a promoção da autonomia dos países em desenvolvimento, principalmente nesta área. Em atenção ao convite da diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, Lula enviou carta que foi lida na cidade de Paris, na abertura da Conferência Internacional for Trust, por uma internet confiável e principalmente barata. A Receita Federal prevê que 13,7 milhões de contribuintes, pessoas físicas, deixarão de pagar o imposto de renda com as novas regras de correção da tabela que entrarão em vigor a partir do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quem ganha até 2 salários mínimos, R$ 2.640, ficará livre de pagar o imposto.
Esse contingente de pessoas corresponde ao quê? A cerca de 40% do total de 32 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física recebidas no ano passado pela Receita Federal. A França está se preparando para introduzir restrições ao uso de água em partes do país. Isso a partir agora de março, em uma medida sem precedentes para a época do ano, após o inverno mais seco em 64 anos, disse o ministro do Meio Ambiente, Christophe Bouchou. Segundo o Instituto de Meteorologia da França, que registrou 32 dias sem chuvas. A rega e também a irrigação já estão restritas em 87 municípios do sul, o que geralmente acontece no verão, não no inverno. O deputado federal Marcel Van Harten, do Novo, já coletou 116 das 171 assinaturas necessárias para abrir a CPI do abuso de autoridade. Isso para investigar alguns membros do Supremo Tribunal Federal, o STF, que estariam pisando na Constituição brasileira e achando que estão acima da lei e também da ordem. Anote aí, apenas 5 representantes paranaenses aderiram. São eles: Nelson Padovani, Dirceu Esperafico, Diego Garcia, Felipe Barros e o Sargento Faur. Os demais 25 deputados estão se esquivando, estão se escondendo, não estão querendo assinar o pedido de CPI. São eles: Aliel Machado, Beto Preto, Beto Richa, Carol D'Artora, delegado Matheus Loyola, Deltan Dallagnol, Enio Verri, Felipe Francischini, Geraldo Mendes, Fernando Giacobo, Gleice Hoffmann, Luciano Dutti, Luísa Canziani, Luiz Nishimori, Márcio Brasil, Paulo Litro, Pedro Lupion, Sandro Alex, Sérgio Souza, Tadeu Venere e Tião Medeiros. Esses deputados não querem assinar a CPI para investigar possíveis abusos à Constituição dos ministros do Supremo. Coisa terrível. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida.
Voltamos aqui com a nossa coluna de direito imobiliário e hoje para contar para vocês algumas novidades no mundo jurídico na área imobiliária. Como vocês sabem, o nosso papel aqui é justamente levar informações para que você conheça cada vez mais o seu direito. Nesse caso, tivemos uma decisão lá da 9ª Vara Civil de Brasília, na qual, então, houve a condenação aqui do Noah Garden Bar, no sentido de indenizar 4 moradores do prédio vizinho pela perturbação do sossego, justamente por ter sido emitido aí som acima do permitido. Então você que mora em prédio, já se deparou com situações como esta, saiba que se você estiver diante de um caso assim, você pode se amparar em decisões como essa, uma jurisprudência que vai te dizer que você tem direito à indenização caso venha então a ter o seu sossego perturbado. Então veja, se você se sentir assim, eventualmente lesado, perturbado no seu direito ao sossego, você pode sim ingressar com uma ação na justiça para ser reparado desse prejuízo que você vem sofrendo. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de tê-lo aproximado um pouco mais do seu direito. A segunda secretária da Assembleia Legislativa do Paraná, a deputada estadual Maria Vitória, apresentou um projeto de lei para regulamentar a destinação e o reaproveitamento do material fresado, resultante de obras nas rodovias do Paraná. O material fresado é proveniente do processo de recuperação de pavimentos chamado de fresagem, quando uma ou mais camadas de asfalto sofrem raspagem para retirar as partes danificadas. A deputada Maria Vitória explica que o projeto de lei tem o objetivo de proteger o meio ambiente, combater o desperdício e reduzir os custos de obras nas rodovias e também nas vias municipais. Após liberar 240 milhões em novos negócios a cooperativas, produtores rurais, empresas e a Prefeitura de Cascavel, durante a 35ª edição do Show Rural, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, prevê um novo ciclo de investimentos de cerca de 1,5 bilhões para o Paraná. Esse é o resultado de novas possibilidades de financiamentos prospectadas no evento na região oeste, principalmente em linhas voltadas à inovação, além das parcerias firmadas com o Iguaçu Vale para ações de fomento dessa área. A participação no Invest Day, a convite do Parque Tecnológico Itaipu, com uma exposição sobre fundos para inovação no agro e a atuação do banco nas linhas FINEP e Nova Credit, também foram fundamentais para essa projeção. A Ford planeja cortar 1 a cada 9 empregos em desenvolvimento de produtos e administração na Europa, como parte de um esforço global do grupo para se concentrar em veículos elétricos, disse a montadora norte-americana. Cerca de 3.800 empregos serão eliminados no total, incluindo 2.300 em fábricas da montadora em Colônia e Aachen, na Alemanha, 1.300 no Reino Unido e 200 no resto da Europa, disse a empresa. A montadora disse que pretende obter as reduções por meio de programas de demissão voluntária. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é justo questionar os juros altos, mas que a prioridade do Brasil deve ser a melhoria da credibilidade e que o debate pode ser aprimorado quanto mais fortes forem as instituições. Faça parte a declaração acontece em meio ao debate no governo do presidente Lula sobre se o Brasil deveria alterar suas metas de inflação e se o Banco Central tem condições de baixar a taxa Selic para menos do que os atuais 13,75%. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O técnico industrial que movimenta a economia.
é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Nesta semana, o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, recebeu em seu gabinete no Palácio Iguaçu o presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Solomar Rockenbach. O vice-governador destacou a importância dos técnicos brasileiros, que foi referendado pelo presidente do CFT, que, ao agradecer o vice-governador, afirmou sobre a importância da valorização do técnico industrial e também colocou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais à disposição do governo do Paraná para possíveis parcerias. Eu acho que cabe ao governo do estado, principalmente a nós que estamos no comando do estado do Paraná, o nosso governador Ratinho Júnior, se preocupar com a qualidade de vida da nossa gente. A gente respeita as profissões, a gente tem um apreço muito especial pelas profissões e, inclusive, a gente tem que se lembrar daqueles que fazem o serviço todos os dias, que são os técnicos, que muitas vezes não têm um título de superior e que muitas vezes pode baratear e pode ajudar muito a população do Paraná. Então, a gente tem que se preocupar com todos aqueles que fazem o sacrifício de fazer um curso superior e aqueles que fazem um curso técnico, que os dois juntos podem ajudar muito o nosso estado. Olha, eu só posso agradecer o comentário do nosso governador aqui do estado do Paraná, que me acolheu lá em 74, e dizer, doutor Piana, que os técnicos industriais, hoje eu venho aqui apresentar o Conselho Federal dos Técnicos ao senhor e dizer que eles estão sempre prontos para contribuir para o desenvolvimento do país, porque formação técnica, mesmo não sendo uma formação superior, ela é um alavancador social. Ela abre espaço para que o cidadão normal, em especial aqueles menos favorecidos pelas condições financeiras, de terem uma formação e essa formação lhe proporcionar uma formação superior. Então, muito obrigado, e a gente está fazendo esse trabalho, levando aos governos estaduais de todo o Brasil, apresentando o nosso conselho. Porque o que nós queremos não é ocupar o lugar de ninguém, simplesmente ocupar o nosso espaço com dignidade e o respeito que os técnicos merecem. Porque nós estamos presentes em todas as áreas produtivas do nosso país e o que a gente quer é ver um Brasil grande, um Brasil que a gente sempre sonhou. Mas eu acredito que tem espaço para as duas profissões. Aqueles que têm nível superior e aqueles que têm nível técnico. Os dois juntos podem ajudar muito o nosso estado e a gente tem que se lembrar de todos os segmentos da economia e principalmente aqueles que ajudam a nossa população. Ok, doutor. Muito obrigado aí. E conte com o Conselho Federal dos Técnicos e estamos junto com o governo do Paraná na construção desse grande estado e no fortalecimento do Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A arrecadação total das receitas federais fechou o mês de janeiro em 251,74 bilhões de reais, informou a Receita Federal. O valor representa um aumento real de 1,14% em relação a janeiro de 2022, descontada, logicamente, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em relação às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado foi 235 bilhões de reais, representando um acréscimo real de 2,16%. O Ministério da Fazenda disse que foi o melhor desempenho arrecadatório para o mês de janeiro desde o ano de 1995. As agências do trabalhador do governo e os postos avançados de atendimento têm oferta de 14.280 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte
é para auxiliar de linha de produção, com 2.712 vagas, oportunidades em todos os estados. A segunda, de safristas, com 591, alimentador de linha de produção, com 549, e Magaref, com 396. O volume mais significativo está na região metropolitana de Curitiba, 2.359 oportunidades de vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 350, operador de telemarketing receptivo, 266, e operador de teleatendimento, 100 vagas. Uma esfera de metal de cerca de 1,5 metros de diâmetro apareceu em uma praia na cidade de Hamamatsu, isso no Japão, e as autoridades ainda não conseguiram identificar a origem do objeto. De acordo com informações da mídia estatal, as autoridades confirmaram que a esfera não representa nenhuma ameaça à comunidade, mesmo que ainda não se saiba o que ela é e o objetivo para essa peça, que tem 1,5 metro de diâmetro, é feito de metal e encontra-se visivelmente enferrujado. Depois de muito analisar o objeto, com aparelhos de raio-x, foi possível constatar que a esfera é oca e não representa nenhum tipo de perigo ou risco de explosão. No entanto, não foi possível identificar o que é a esfera ou de onde ela veio. Para combater as necessidades desse país, a primeira e fundamental necessidade é, sem qualquer dúvida, o emprego. Então, para saber mais sobre este assunto, no governo Lula, fomos buscar, junto com o deputado federal Tadeu Venere, o que o PT prepara e o que o PT pretende na criação de empregos. Johnny, trabalho é uma necessidade para nós todos, né? Mas eu vejo que hoje nós passamos por um ciclo no mundo todo de repensar, inclusive, algumas práticas na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, de repensar as práticas que fizeram com que nós aqui no Brasil, tardiamente, tivéssemos um choque ultraliberal que faz com que nós tenhamos hoje cerca de 30 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões de pessoas, metade da nossa população, num processo de insegurança alimentar. E por que insegurança alimentar e fome? Porque não tem emprego, porque não tem renda, ou porque tem uma renda que é uma renda que nem sempre é constante. Então, quando nós falamos em trabalho, quando nós falamos em renda, quando nós falamos em emprego, nós não podemos falar em um trabalho que ele não é constante, ou um trabalho precarizado. Nós temos milhões de pessoas hoje, esses meninos que andam com essas sacolas nas costas, entregando alimentação, e que, na maioria das vezes, sequer tem dinheiro para comer adequadamente. Esses senhores já de idade, que muitas vezes também fazem o mesmo trabalho, as milhares de mães que são elas o único arrimo de família e que às vezes nós vemos aqui que não é indigno de forma nenhuma, mas que a única oportunidade que tem fazendo coleta de material reciclável, que aliás, diga-se de passagem, a coleta de material reciclável no Brasil, 90% dela é feita por aqueles que nós não enxergamos, que são invisíveis aos nossos olhos, que são justamente os catadores de papel, que a gente chama, mas que são os coletores de material reciclável. Então eu penso que nós temos que realinhar o emprego, mas realinhar o emprego com carteira assinada, um emprego com condições, um emprego com qualificação e não fazer como nós estamos vendo hoje. Muitas vezes a terceirização é necessária, mas na maioria das vezes nós estamos vendo terceirização apenas para baixar os custos daquele que contrata e para fazer com que esse trabalho precarizado traga menos recursos para aquele que trabalha. Essa vai ser a preocupação do Partido dos Trabalhadores. Ter um emprego digno, ter um salário digno e ter condições que todos possam se alimentar, ter suas casas, ter sua vida, ter seu ensino, sem que para isso precisem passar 10, 20, 30, 50 anos de vida, dependendo muitas vezes do Estado. Esse é o objetivo que nós temos. Bons empregos, bom trabalho e uma vida mais feliz. O Jornal Verdade
da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.